O que é um fato aleatório que você acha que vale a pena compartilhar? Que a patente da boca de incêndio foi perdida em um incêndio. A Lamborghini começou a fazer supercarros porque Enzo Ferrari estava sendo um idiota para a Ferruccio Lamborghini. A Lamborghini começou como uma empresa de tratores que surpreendeu as pessoas ao fazer supercarros. Hoje eles são uma empresa de supercarros que surpreende as pessoas, continuando a fabricar tratores. Um fígado de ursos polares, quando comido, matá-lo-á por causa de uma overdose de vitamina. As abelhas podem ser treinadas para farejar as minas terrestres em zonas de guerra. Obviamente os cães podem fazer isso, mas para evitar explodir os pobres cães insuspeitos, eles descobriram que as abelhas poderiam fazer a mesma coisa e invadir a área sem atirar a mina para alertar as pessoas sobre sua presença. A capacidade humana de cheirar petrichor, cheiro de terra molhada pela chuva, é maior do que a capacidade de um tubarão de cheirar sangue na água. Havia um coco fantasma em uma missão Apollo. Um coco, flutuando por aí, que nenhum dos astronautas disse que era deles. Houve um curto período de tempo quando Picasso e Snoop Dogg estavam ambos vivos juntos. Se você encontrar uma trevo de 4 folhas, há uma boa chance de encontrar mais não muito longe. As tartarugas gigantes não receberam um nome latino durante décadas após a descoberta, porque sempre que eram enviadas para a Europa para serem estudadas, eram comidas. Ler as descrições do sabor da carne é quase exclusivamente uma lista de como elas sabem muito melhor do que qualquer outro alimento. Finalmente este fato mais inútil foi premiado. Obrigado, gentil desconhecido. Fato engraçado. Darwin trouxe centenas de tartarugas gigantes para Londres. Todas elas foram comidas uma a uma devido à deliciosidade. Darwin comeu a última enquanto o navio estava a menos de 2 milhas do porto para descarregá-la. Há mais pessoas vivendo na Califórnia do que em todo o Canadá. O Sol não é amarelo. Quando visto fora da atmosfera terrestre, ele é branco. Ele só parece amarelo devido à nossa atmosfera puxando a luz azul para fora, deixando com aspecto amarelo. É uma ilusão. Você está sempre olhando para o seu nariz. Seu cérebro apenas opta por ignorá-lo. Quando um polvo está estressado ou entediado, ele frequentemente começa a comer seus próprios tentáculos. Há uma baleia chamada 52 Hz, também conhecida como a baleia mais solitária do mundo. Esta baleia está em uma frequência diferente de qualquer outra baleia. Portanto, o mais provável é que nunca tenha ouvido outra baleia antes. O peixe buraco do diabo é um peixe em perigo crítico, medindo cerca de 1,230 milímetros, e vivem em um corpo isolado de água no buraco do diabo. Em Nevada, a temperatura da água é consistentemente de 91 graus. 33 C, o que é muito quente para a maioria dos peixes. O buraco do diabo é uma caverna cheia de água que se estende em uma encosta rochosa a uma altitude de 2.400 pés, 730 metros. O buraco do diabo tem mais de 130 metros, 430 pés, de profundidade e está conectado em um enorme aquífero subterrâneo abaixo disso, mas os peixes filhotes do buraco do diabo só ocupam os 80 pés superiores do buraco do diabo. Ele fica muito menor do que isso. Eles comem, vivem e desovam principalmente em uma pequena prateleira de apenas 3,5 x 5 metros, 11 x 16 pés. Com uma área total de 17,5 metros, 176 pés quadrados. Eles vivem nesta prateleira, como uma espécie isolada há até 60 mil anos. Eles foram descobertos em 1930, e desde então enfrentaram muitas provas. A agricultura tentando drenar a água, o vandalismo e os ataques diretos. Agora estão cercados por cercas de proteção e vigilância. Desde 1972, 200 peixes. A população aumentou para 550 em 1995, mas depois viu um decréscimo lento em sua menor contagem em 2013. Foi reduzido para apenas 35 indivíduos. Felizmente, voltou a crescer a partir de 2019 para 136 indivíduos. Houve múltiplas tentativas de conversar, mesmo chegando ao ponto de construir uma réplica exata do buraco do diabo de 22 pés de profundidade, 6,7 metros, e criaram muitos peixes lá. Eles têm uma história muito fascinante, e permanecem em grande parte um mistério. Para um peixe tão pequeno, milhões foram gastos em esforços de conversação e proteções, batalhas legais e defesa. Acho que tudo isso vale completamente a pena. Eles são os peixes mais ameaçados do planeta e são completamente exclusivos do buraco do diabo. Houve um tempo na Terra onde havia, pelo menos,
4 espécies humanas diferentes ao mesmo tempo: Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo denisova e Homo florensis. Explicação para todos aqueles postos que tenho visto sobre como a existência do Vale Sinistro significa que havia um motivo para temer algo que parecia humano, mas que não era. Foi proibido andar de alce na Suécia até 1973. Uma antiga lei proibia tais coisas por medo dos rebeldes. Bob Rose era instrutor de perfuração. Quando ele parou de trabalhar assim, prometeu que não voltaria a levantar a voz para alguém. É por isso que ele era tão brando ao falar. Pegar uma tartaruga agarrando-a pelos lados é dito que é doloroso para a tartaruga. Isto porque as tartarugas estão presas às partes internas de suas conchas. E você está basicamente deixando o peso do corpo da tartaruga pendurado na metade superior da concha. Em vez disso, a maneira correta de pegá-las é apoiá-las a partir da parte inferior da carapaça. Uma caverna no Vietnã chamada Son tem mais de 300 metros de profundidade e quilômetros de comprimento. É tão grande e aberta que tem seu próprio ecossistema com uma floresta tropical crescendo dentro dela. Na Tailândia há uma formação rochosa chamada En Son que se parece com 3 baleias pulando do penhasco. É contra a lei usar um elefante para arar um campo de algodão na Carolina do Norte. Porque havia necessidade desta lei, na verdade. Isso remonta aos dias do P.T. Barnum, quando os circos itinerantes chegavam à cidade. Eles se instalavam nos campos que alugavam dos agricultores locais. Então, como acrobacias publicitárias, os promotores do circo frequentemente usavam elefantes com faixas para arar a área ao seu redor, muitas vezes fazendo uma grande quantidade de danos topográficos ao terreno circundante e, ou, colheitas no campo. Os agricultores não seriam compensados pelos danos eventualmente, os condados transformaram na Engle para evitar mais danos aos campos. Os campos de pousio ainda poderiam ser alugados, mas não poderiam ser feitos mais danos à área. Ao queimar a gordura corporal, 84% é convertida em dióxido de carbono e exalada através dos pulmões. A patrulha de estradas da Califórnia uma vez teve uma oferta aberta de um jantar completo de costelas no Lawrence Beverly Hills e uma caixa de uísque para qualquer patrulheiro que pudesse prender Steve McQueen por excesso de velocidade no Tigre Enrad, seu Jaguar XK SS de 1956. Que mal tinha direito de rua. As especificações eram pegá-lo por excesso de velocidade, encostar e emitir uma multa. O problema era que o Tigre Enrad era tão rápido, que nada na patrulha da rodovia podia igualar sua velocidade. McQueen foi pego uma vez depois que um policial conseguiu pegá-lo de surpresa porque sua esposa estava no carro. Mas ele usou sua esposa nele ao seu lado como desculpa para dizer ao policial que ela estava em trabalho de parto. Ela não estava. Mas ele disse que era um falso trabalho de parto depois que o policial saiu. Emma Morano da Itália foi a última pessoa, documentada e verificada, a morrer, que nasceu nos anos 1800, 29 de novembro de 1899 e 15 de abril de 2017. Você finge dormir antes de dormir de verdade. Oh sim, e aparentemente essa sensação de queda que você às vezes experimenta antes de adormecer é chamada de idiota e pânico. Acho que foi isso que se chamou RS, e é como uma alucinação que temos que está associada à ansiedade ou algo assim. Se você embaralhar completamente um baralho de cartas, a ordem exata em que elas estão quase certamente nunca foi duplicada na história dos baralhos embaralhados. A tecnologia do aparelho de fax foi inventada em 1843. A era feudal no Japão terminou em 1868. Abolindo a classe samurai, Abraham Lincoln viveu até 1865. Tudo isso combinado levou a um período de 22 anos no qual Lincoln poderia ter recebido um fax de um samurai. Napoleão era na verdade um pouco mais alto do que a média. As polegadas francesas eram ligeiramente maiores do que as inglesas na época. Então parecia que ela era mais baixa no papel. A propaganda britânica da época usou isto para retratá-lo como uma criança gritando e a imagem ficou presa por aí. Já que estamos nisso, as cenouras também não lhe dão uma visão superpotente. Esse foi outro pedaço da propaganda britânica da Segunda Guerra Mundial para manter o novo sistema de radar em segredo e encorajar as pessoas a cultivar jardins de guerra. Os músculos não se desenvolvem da mesma forma em todas suas origens. Inserções exatas podem diferir entre as pessoas. Em alguns os bíceps têm 3 ou mais cabeças, ao contrário das 2 normais. Alguns músculos estão completamente ausentes, como o psoas minor, encontrado em cerca de 40% dos humanos, e os ternalis,
Apenas 7,8%. Na Índia, alguns cães mataram um macaco bebê, então os macacos começaram a matar qualquer cão que encontrassem para se vingar. Eles os arrastavam até os pontos mais altos e os deixavam cair. Literalmente matavam 250 cães. Isso me deixou louco pensando em animais fazendo isso. E eu realmente preciso que as pessoas saibam disso e falem sobre isso comigo. Os tigres são alaranjados e pretos para os humanos, mas para os animais com cascos, suas presas, eles parecem verdes e pretos e se misturam com a selva ao seu redor. Você respira cerca de 23 mil vezes durante o dia. O magnésio é realmente importante, como realmente importante para a saúde do corpo. E isso nunca foi empurrado até recentemente. Além disso, a pressão alta, uma das coisas que o magnésio combate, é um dos fatores primários para doenças cardíacas, espessamento artéria. Artérias são na verdade músculos. E o colesterol dietético tem pouco a ver com isso. Concentre-se em sua pressão arterial obtendo uma nutrição adequada, exercício e gerenciamento do estresse, e você está bem. O pão é feito dando levedura reproduzindo no calor os ingredientes misturados com ela. Portanto, quando você come pão, você está literalmente provando sexo.